Olá, bem-vindos a mais um episódio do videocast TCMS. Hoje daremos continuidade à nossa série de entrevistas sobre o programa da primeira infância instituído aqui pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. A nossa conversa será com mais um importante parceiro que integra o comitê ampliado do programa, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul. O nosso bate-papo será com a Procuradora de Justiça e também coordenadora do Núcleo de Educação do MP, doutora Vera Vieira, que vai falar para nós um pouco sobre a importância da atuação do Ministério Público na garantia, da educação infantil e também sobre a nossa parceria em prol da primeira infância aqui no Estado. Doutora Vera, um prazer tê-la aqui conosco. Prazer é meu, Silvia, estar aqui presente hoje com você e com os demais funcionários aí do Tribunal de Contas. Doutora, qual que é o papel do Ministério Público na garantia, dos direitos da educação infantil? O Ministério Público, ele é tido como fiscal da lei. Nós temos a Constituição Federal, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente. O direito à educação é um dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, né? Então, a atuação do Ministério Público, através dos promotores de justiça e promotoras de justiça da infância e da juventude aqui do nosso Estado, é bem reforçada. Ela é uma atuação muito forte, né, em prol das nossas crianças, né? Porque a educação infantil ela envolve a creche de 0 a 3 e a pré-escola, né, dos 4 até os 5 anos, 11 meses e 29 dias, né? Então, essa atuação nossa, ela sempre existiu, mas ela ela foi reforçada com o termo de cooperação que foi feito ano passado, em agosto, eu lembro bem que teve aquela solenidade linda, pelo Tribunal de Contas, através do conselheiro Gerson Domingos, que tem se mostrado, assim, um parceiro magnífico, né? Porque tem uma visão ampla, né, e necessária para a defesa das crianças, né? Questão da pré-escola, normalmente da pré-escola. Atuam como parceiros também do Ministério Público, Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública também do Estado. Então, essa participação, esse compromisso que foi firmado com relação à primeira infância, ele já trouxe muitos resultados, né? Foi feito na época, eu lembro que teve aquela solenidade de abertura ano passado, foi feito um levantamento pelo Tribunal de Contas da falta de vagas em creches e pré-escolas, e, ao mesmo tempo, eu já tinha instaurado, como coordenadora do Núcleo da Educação, um procedimento de gestão administrativa no Núcleo da Educação, que visa realmente a questão da falta de vagas em creches e pré-escolas. Assim como um dos parceiros é o Tribunal de Contas, o objetivo é zerar essa falta de vagas, esse déficit nas creches e pré-escolas também, do Ministério Público da mesma forma. Aí o que foi feito ano passado? Eu instaurei esse PGA, que ele tramita no Núcleo da Educação, dentro do sistema SAGE, Sistema de Automação do Ministério Público. E ali, esse painel BI é como se fosse uma tela eletrônica que tem todos os municípios do Estado. E à medida que a gente vai clicando em determinados espaços, você, por município, por exemplo, por município, a gente puxa e vê de Campo Grande o déficit de vagas em creches, né? Corumbá, e assim a gente vê nos 79 municípios do Estado. À medida em que, porque o que eu fiz? Eu fiz ofício circular para todos os colegas, né? E ali eu coloquei várias informações que os colegas, promotores e promotoras da infância e da juventude, teriam que solicitar informações aos gestores municipais, aos prefeitos municipais, ou então aos secretários municipais de educação. E assim foi feito. Então, hoje, dentro do nosso painel BI, no estado todo, o déficit de vagas em creches, isso são informações que a gente obteve dos próprios prefeitos e prefeitos municipais. Chega a 11.000, 11.500 déficit, né?
Então, qual o objetivo do Ministério Público, assim como do Tribunal de Contas? É zerar esses déficits. Então, o que nós estamos aguardando agora? A virada do ano, com novos prefeitos, novas prefeitas, e o Ministério Público vai fazer um trabalho em conjunto com o Tribunal de Contas e também dentro da própria instituição, no sentido de sensibilizar os gestores municipais da necessidade de zerar esse déficit. E mais, a vaga em creche ela tem que ser período integral, porque é muito difícil para uma mãe, para um pai, que às vezes tem poucos recursos, não consegue matricular os seus bebês, né, os seus filhos, as suas filhas, de tenra idade, numa escola particular de educação infantil, elas buscam as escolas públicas, elas buscam os municípios. Então, o que nós vamos sempre trabalhar com a sensibilidade em relação aos futuros prefeitos e prefeitas do nosso estado, a fim de que eles façam um levantamento no sentido de que, se fosse um filho meu, uma filha minha, recém-nascida, precisasse de uma vaga em creche e não tivesse, como eu me sentiria? Porque a gente trabalha muito nesse aspecto, né, até emocional, psicológico, porque qualquer pai, qualquer mãe, né, que ama o seu filho, a sua filha quer o seu filho, a sua filha protegida, porque a mãe precisa trabalhar, às vezes para reforçar o orçamento, por uma necessidade própria, e às vezes não pode trabalhar porque não tem vaga em creche para a criança. Ademais, a necessidade da criança estar na escola, né? Vamos assim pegar aqui a vaga em creche de 0 a 3, é essencial, porque ali ela vai aprender respeito, ela vai aprender a dividir, vai aprender a ouvir, né? Vai ter o convívio com as outras crianças. Então, isso daí, a formação emocional, socioemocional, né, cultural, é muito importante. Então, o nosso trabalho ele vai ser, é um trabalho, é uma ação nossa, é resolutiva. O Ministério Público mudou muito. Eu falo aqui do nosso estado, que a gente tem certeza. A gente evita a judicialização, porque não é o melhor caminho. Então, o melhor caminho é conciliação, é buscar um acordo, é convencer o gestor público, a gestora pública, da necessidade de zerarmos no nosso estado. E se fizermos isso, seremos exemplo para todo o país, porque essa temática, esse problema não é só de Mato Grosso, é de todos os estados da federação. Então, zerarmos realmente e possibilitar aos bebês, essas crianças, que têm o seu direito garantido. Doutora Vera, o nosso presidente, né, conselheiro Gerson, uma das maiores preocupações dele é justamente essa questão das vagas, desse déficit das vagas em creches, né? E ele sempre procura nas reuniões com o comitê integrado, com o comitê ampliado, enfatizar a importância de poder acelerar esse processo para que possa ser sanado esse grande problema que é estadual. E a senhora acabou de dizer que não é só o nosso estado, né? É o país inteiro. Quando a gente fala dessa questão da creche, e é importante que seja integral, porque de fato nós temos uma família por detrás dessa criança. E muitas vezes são mães solos, né, doutora? E a gente sabe da dificuldade de criar. Já é difícil, né, quando você tem lá a mãe e o pai. Imagina quando você é apenas a provedora e tem lá 2, 3 filhos para criar, precisa trabalhar e não tem com quem deixar. Né? Então, o Ministério Público faz esse trabalho belamente, também com a Defensoria Pública. Né? Nós conversamos aqui com a doutora Débora, que dividiu conosco essa atuação em conjunto, que é importante. Então, a gente acredita que essa parceria, não só com o MP, mas com o TJ, com a Defensoria, né, com outras instituições, ela vem fortalecer as ações para que, de fato, a gente possa garantir esses direitos, né? Justamente. E nós temos que vencer essa etapa, né? Porque um dos objetivos, né, dessa cooperação nossa é justamente zerar esse déficit de vagas. Doutora, a senhora falou para a gente um pouco desse sistema, um painel BI, né? Isso. Após detectar esse déficit de vagas nos municípios, qual que é o próximo procedimento do Ministério Público em relação a isso? Então, nós estamos aguardando agora o término do mandato dos prefeitos e das prefeitas. E no início do ano, nós faremos uma reunião
online, entendeu? Com os próximos gestores e gestoras municipais, vamos colocar a problemática, né? Esse painel BI, ele pode ser acessado entrando no site do Ministério Público, está lá no ED, que é NUED, Núcleo de Educação, tá? E depois eu até te passo, né? A gente vai colocar aqui em GC para quem está nos assistindo. Estão ótimo. Eu vou te passar, porque eu tenho ele aqui. Então, nós só estamos esperando agora o fim desse mandato, né? E com base nos elementos que nós já temos, né? Nós vamos dar ciência aos novos gestores. Muitos não estão sendo reconduzidos, né? Porque às vezes não pode, já ficaram 8 anos. Então, nós teremos gestores novos também. E no sentido de sensibilizá-los para que realmente isso daí seja prioridade na gestão deles. E nós queremos fazer isso, como eu falei, de uma forma resolutiva, né? Sem ingressar em juízo com qualquer tipo de ação. É na forma realmente de convencimento, entendeu? Por exemplo, nós tivemos a situação de Dourados. O colega que estava lá, que atuava na área da infância e da juventude, ele optou em fazer um acordo com o município de Dourados, que havia um déficit de 2.000 e poucas vagas nas creches e não havia imóvel, né, para que fossem abertas pelo próprio município novas creches. Então, ele optou e trabalhou no sentido de que o município comprasse vagas, tá, em escolas particulares de educação infantil. Então, essas crianças que estavam fora da escola, de 0 a 3, fora da creche, tá, puderam estar sendo atendidas nessas escolas particulares. Então, foi feito um acordo. Só que resolveu em parte, mas foi uma opção do colega na época, porque a situação estava muito crítica, porque não é período integral. Então, em Dourados, as crianças ficam só meio períodos nas creches e também nas escolas particulares, que foi feito mediante acordo, né, de compra de vagas nessas escolas particulares de educação infantil. Então, todas estão nas creches, só que só por meio período. Então, é uma situação que vai ter que ser revisitada, né, vai ter que ser trabalhada. E o que o Ministério Público está nesse momento? Aguardando a transição, né, aí das eleições. Então, virou ano, janeiro, eu vou estar solicitando, enquanto coordenadora do Núcleo de Educação, uma reunião online envolvendo todos os promotores de justiça da infância e da juventude, são 55, e também os prefeitos e as prefeitas municipais, para tratarmos, né, a questão de falta de vagas em creches. Em alguns municípios também tem falta de vagas em pré-escola. Só que a situação de pré-escola ela é mais amenizada. Tá? Então, assim, pelo levantamento que a gente fez através do painel BI, como funciona? Eu oficiei para os colegas, coloquei o que tinha que ser feito, os colegas oficiaram para os prefeitos, para as prefeitas, obtiveram as informações e eles me reportaram. À medida que entra no sistema SAGE, tá? Na minha lotação, no ED, eu vou alimentando o painel de BI. Esse painel é muito eficaz, hein, doutora? Ele é bem eficaz. Já há quanto tempo ele está em funcionamento? Desde o ano passado. Eu instaurei ele ano passado. Eu acho que foi no início do nosso termo de cooperação, né, com o Tribunal de Contas. Imediatamente eu instaurei, até porque essa é uma das metas do Conselho Nacional do Ministério Público, a questão da infância, né? De 0 a 3 e de 4 a 6, né? A 5 meses, 5 anos, 11 meses e 29 dias. Então, isso é uma meta a ser alcançada pelo Ministério Público via Conselho Nacional do Ministério Público e Corregedor Nacional do Ministério Público. Recentemente, em setembro deste ano, eu fui correcionado, o Corregedor Nacional esteve aqui, Dr. Fabiano, Ângelo Fabiano, e o Núcleo da Educação foi um dos núcleos que foi correcionado. E várias promotorias também da infância e da juventude. Tá? E a primeira infância, zerar
né, a falta de vagas em creches e pré-escola é prioridade não só do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, mas do Corregedor Nacional do MP e do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, esse painel de BI é muito importante. Os colegas que estavam junto com o corregedor, eles entraram no sistema, eles viram o painel de BI, verificaram os números que nós obtivemos. Muita gente fala assim, mas doutor, esse número é verdadeiro ou não? Eu falei, bom, eu creio que sim. A gente sempre age na confiança. Foram números que foram repassados pelos próprios gestores municipais, né? Então, eu acredito que seja fidedigno realmente. Doutora, o Ministério Público, além das suas diversas competências, ele também pode promover audiências públicas, recomendações. De que forma isso é trabalhado, voltado para essa garantia aí, da educação infantil? Tá. A gente trabalha muito, audiências públicas, de vez em quando a gente faz audiência pública, mas a gente trabalha muito a nível de recomendações. Porque, assim, dentro de cada PGA, procedimento de gestão administrativa, eu instauro através de uma portaria e eu faço recomendações aos colegas, entendeu? E os colegas dão um retorno. Inclusive, é a forma que a gente tem de ter essa integração com os 79 municípios, porque, assim, são 55 comarcas, com promotores de justiça e promotoras titulares. Mas tem município que não é comarca. Por exemplo, a minha primeira comarca, lá em 92, quando eu passei no concurso, foi Bela Vista. E eu respondia por Bela Vista e por Caracol, porque em Caracol não é comarca, é município vinculado à comarca, entendeu? Então, são 55 comarcas e, no geral, são 79 municípios. E por meio desses procedimentos instaurados, isso. Já teve algum resultado positivo em relação a isso, doutora? Quando se instaura um procedimento? Sim. Eu já tive muitas devolutivas de providências que foram adotadas pelos prefeitos e pelas prefeitas em trabalhar no sentido de diminuir esse déficit. Porque essa é a recomendação do próprio Ministério Público, entendeu? Então, primeiro a gente faz o levantamento e depois a diminuição do déficit de vagas de creches e pré-escola, principalmente de creches. Então, assim, é muito importante esse trabalho em conjunto do Ministério Público, enquanto instituição essencial ao funcionamento da justiça, junto aos gestores municipais, aos prefeitos municipais, aos secretários municipais de educação. Nós sempre buscamos, o viés é esse hoje, é bem resolutivo, a aproximação. Então, para o gestor entender que o Ministério Público está atuando em defesa da sociedade e que isso daí, que a atuação ela é obrigatória, não é optativa, nós não temos opções, é obrigação nos termos da lei, né? E que nós queremos o bem para a comunidade de qualquer prefeito, de qualquer prefeita, né? E, maiormente, nós queremos a proteção integral das nossas crianças. Aqui eu estou falando da questão da educação, mas a saúde é um outro direito fundamental. O Ministério Público tem um papel muito importante. Os colegas que atuam nessa área de saúde, entendeu? Que são os promotores da infância e da juventude, esses 55, eles atuam também em qualquer questão. Saúde, educação e outros direitos fundamentais. É importante ressaltar que esse programa que foi instituído aqui pelo Tribunal de Contas, ele só é possível e viável porque nós temos os nossos parceiros que estão envolvidos em garantir o direito das crianças de 0 a 6 anos em Mato Grosso do Sul. E a gente acompanha aqui, doutora, nós já entrevistamos os responsáveis pelas dimensões, alguns parceiros também. O conselheiro Célio, que é o coordenador, ele sempre diz que o programa ele tem que ser um ato de Estado e não um ato de governo, né, para se tornar uma obrigatoriedade para todos os municípios de Mato Grosso do Sul. A senhora citou várias vezes essa questão de transição de mandato e está acontecendo isso mesmo, né? Justamente. Então, nós desenvolvemos todo um trabalho ao longo de 2024. O programa foi instituído há pouco mais de um ano, né? Então, foi feito um trabalho desde o ano passado até esse ano. Mas com essa transição, a gente sabe que muitas coisas se perdem, né, doutora?
Por isso a importância dos planos municipais, que os 79 municípios de Mato Grosso do Sul já estão nesse processo de elaboração, para que de fato sejam colocados aí os recursos, né, para as políticas públicas na área da educação, na área da saúde, na área do esporte, né? A gente não pode esquecer disso, também. Da cultura, da assistência social. Então, é um grupo de instituições preocupadas com o nosso futuro, com o futuro das crianças do nosso país. Realmente, assim, o Tribunal de Contas tem um peso assim, considerável, né? Porque a partir do programa, né, de autoria do Tribunal de Contas, do conselheiro Gerson Domingos, uma pessoa que eu admiro demais, porque é muito parceiro mesmo, muito sensível à causa, né? E a gente sabe o peso do Tribunal de Contas, né? Porque eu acho que traz um pouco também a questão da responsabilidade, né, de cada gestor municipal. Então, essa junção de esforços, ela é imprescindível para que continuemos tendo êxito nesse objetivo nosso maior, né, que é zerar essas faltas de vagas em creche e pré-escola. Eu tenho certeza que conseguiremos. Doutora, quais serão os próximos passos, né, dessas ações realizadas pelo Ministério Público, junto com essa parceria aí com o Tribunal de Contas? Então, um dos passos vai ser realmente essa reunião online, com todos os promotores da infância e juventude, com os parceiros, né? O Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública e nós, Ministério Público, porque vai ser, sim, uma reunião que a gente quer fazer realmente de trabalho, de demonstrar, através do painel de BI, né, que eu tenho dentro do núcleo da educação, e que é um instrumento muito importante, como que está aquele município. Né? O que é preciso fazer para zerar aquelas vagas? E trabalhar em conjunto para que isso ocorra. Aí o papel fundamental, acho que do Tribunal de Contas, que dá uma alavancada. Entendeu? Porque é um órgão bastante fiscalizador. Então, ou seja, a gente conta muito com o Tribunal de Contas e com os outros parceiros. Assim como o Tribunal de Contas conta muito com o Ministério Público. Né? Eu acho que há uma reciprocidade. Mas o nosso objetivo é esse. E, assim, a gente tem que alcançar esse objetivo, porque no meu planejamento estratégico de 2025, pelo núcleo, a gente tem prazo para fazer, eu já fiz, já entreguei, que promotor, promotora, procuradora, a gente não perde prazo, nem pode. Quando vem determinação, é ali, você tem que fazer. O meu já entreguei. Para você ter uma ideia, só do núcleo da educação, eu devo ter uns 13 objetivos a alcançar em 2025. E se eu coloco no planejamento estratégico, vai para o Conselho Nacional do MP, vai para o corregedor, eu tenho que cumprir. E um deles é a questão da falta de vagas em creche para a escola. Doutora Vera, muito obrigada por dividir conosco, né, todo esse trabalho realizado no núcleo da educação lá do Ministério Público aqui do nosso estado. Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu envolvimento, né, com todas essas questões. A gente sabe do carinho que o conselheiro Gerson também tem pela senhora, né? É recíproco, né, esse carinho, esse respeito. Bastante. E um prazer tê-la aqui conosco para dividir um pouco desse conhecimento e falar sobre a primeira infância, né, que é tão importante. Como eu falo, né, meu trabalho na procuradoria, quando eu subi, tem 2 anos que eu fui promovida, eu fui para uma procuradoria civil. Mas eu lido com a educação desde 2020. Na gestão do Dr. Alexandre Magno, em plena pandemia, ele criou 2 grupos, o GEDUC, que hoje é o núcleo da educação, e o GAEDES, que hoje é o núcleo da saúde. E naquela época, a gente estava sem aulas há mais de 6 meses, 8 meses. E a gente conseguiu, junto ao então governador do estado, Reinaldo Azambuja, e o primeiro secretário dele, atual governador, é o Eduardo Riedel. Eu estive no gabinete, conversei com o atual governador, na época era secretário. Eu falei assim, secretário, e a secretária Cecília, que era a secretária da Educação, na época foi junto, eu falei, secretário, nós precisamos abrir as escolas e nós precisamos que dentro do prosseguir a educação seja atividade essencial. Que muitas atividades que não são essenciais já estão abertas, funcionando, e as escolas estão fechadas. E ele atendeu o pedido, entendeu? Teve votação lá pelo prosseguir, eram 11 órgãos do governo do estado, a unanimidade, a educação foi tida como atividade essencial e continua, graças a Deus, até hoje. E nós tivemos que fazer, na época, nós fizemos um grupo de órgãos, o protocolo de volta às aulas em Mato Grosso do Sul.
com plano de biossegurança, com máscara, com distanciamento. A gente ia em escola para medir de uma carteira para outra distância, entendeu? Então, a educação, para mim, é a menina dos olhos. Já era lá em 2020 e na Procuradoria continua assim. Eu gosto muito do que eu faço. Obrigada, doutora, e parabéns pelo trabalho. Obrigada. Hoje nós entrevistamos mais um importante parceiro que faz parte do Comitê Ampliado, né, da Primeira Infância, que é o Ministério Público. Doutora Vera Vieira compartilhou conosco as ações que são desenvolvidas, né, no Ministério Público, ela que é coordenadora do Núcleo de Educação. Nós ficamos por aqui, obrigada por acompanhar mais esse episódio e até a próxima!